Olá, minha gente. Estou tentando colocar no ar algumas ideias sobre um documento do Ministério Público Federal que eu acabei de ler. Belo documento, magnífica pesquisa sobre o pedágio no Paraná. Pena só que essa corporação do Ministério Público Federal tenha um preconceito contra a política. Eles acham que eles são santos e todo o resto, os atores da política, são corrompidos ou corrompíveis. Mas um belíssimo documento. Ele se suporta, entre outras coisas, quando incrimina o Beto Richa, o Pepe Richa, o pessoal do governo do Richa, de uma forma extraordinariamente ampla. Mostra também como funcionou Jaime Lerner nesse processo. Ele suporta tudo isso no fato do Richa ter anulado as 40 e poucas ações que eu impetrei contra o preço do transporte coletivo, me recusando a aceitar aumentos e tudo mais. Mas daí um gaiato aparece e diz: a corrupção atravessou todos os governos, inclusive do Requião. Coisa de moleque, molecagem, mas o trabalho é porreta. Eu, no meu primeiro governo, quando fiz a campanha dizendo o pedágio baixa ou acaba, eu tentei um acordo com os empresários. Eu disse a eles: eu vou à luta, vou tentar acabar isso no judiciário, com o apoio do Ministério Público, institucionalmente, não tinha outra maneira para fazer isso, mas proponho a vocês um acordo. Nomeei uma comissão, eles indicaram outras pessoas e o acordo baixaria imediatamente a tarifa em 30%. E eu baixei a tarifa em 30%. Sem nenhum protocolo de acordo, não foi o acordo, um protocolo de intenções. Mas logo depois, o que eles queriam era eliminar todas as suas obrigações com duplicação de estrada, construção de travessias e tudo mais. E eu, evidentemente, mantive a diminuição e não aceitei aquele jogo porque a tarifa de transporte era um absurdo, como foi feita no governo do Lerner. Bom, minha gente, o que aconteceu? Eles foram a juízo e o juiz mandou restabelecer o aumento, acabar com a diminuição dos 30% e ainda concedeu mais um tal de aumento escada nesse processo. Não o governo, os juízes. Agora, o que eu me pergunto, o Ministério Público fala nisso tudo. Eu, quando vejo essa fúria do Ministério Público contra a classe política, ao mesmo tempo que eu reconheço o belíssimo trabalho que fizeram em relação ao pedágio no documento que apresentaram de denúncia, eu vou determinar que alguns companheiros meus procurem todos esses processos em que eu combati o Ministério Público e me levantem os pareceres do Ministério Público, dos procuradores, porque eles têm que falar em todos. Eu quero ver se eles falavam exatamente o que falam agora, no momento em que eu enfrentei o grupo de bandidos da organização do pedágio aqui no Paraná e no Brasil, minha gente. Então, a intenção desse vídeo agora é dizer isso para vocês. A denúncia do Ministério Público é consistente, a irresponsabilidade com que eles dizem que o pedágio passou pelo meu governo é enorme. E a tal agência reguladora, que vocês muitas vezes respeitam, aceitam e homenageiam, é um instrumento para garantir o aumento, o sobrepreço e o roubo da população. Agências reguladoras acabam nomeando pessoas indicadas pelos empresários, vinculadas a Estado, a contribuição de campanha política e tudo isso. Mas, de uma forma ou de outra, o que eu vejo é que, embora tenha havido esse enfrentamento do Ministério Público, o Judiciário no Paraná está restabelecendo tudo, né? Isso é muito ruim, mas nós temos que aprofundar esse problema. O Beto Richa foi preso já, tornozeleira no pé em determinado momento, mas posteriormente o ministro Gilmar Mendes lhe deu um habeas corpus, evitou seu indiciamento, e a última vez que ele foi visto, e eu sei disso pela internet, foi num cruzeiro marítimo de luxo
desembarcando numa cidade espanhola. Minha gente, é uma bagunça. É por isso que eu digo a vocês, o Ministério Público também transborda. Ele sai da linha, ele atravessa a lei. Mas a indignação que alguns procuradores têm com a corrupção é a mesma minha. Só que eu tenho indignação também com os exageros, com os abusos de poder. Porque embora possa parecer bacana de repente, porque eles pegaram o Richa, a quadrilha toda, o pessoal do Jaime Lerner também envolveram, denunciaram todos, utilizando métodos absolutamente contrários à lei, eles podem fazer isso com qualquer pessoa, com razão moral ou sem razão moral. A corrupção é isso também. O Ministério Público, quando sai da linha, manda prender sem autorização legal, ele está fazendo mais ou menos a mesma coisa que fez a quadrilha do pedágio em relação ao Estado de Direito, à organização do sistema judiciário brasileiro. Mas, minha gente, não há dúvida que o processo de corrupção nos governos do Paraná que me antecederam e que me sucederam são brutais. E isso tem que ser evitado. Então, essa revolta de alguns procuradores tem que ser entendida, mas o seu arbítrio e os seus abusos não podem ser aceitos. Um abraço, minha gente. Um bom dia a vocês.